Boa tarde, meu nome é Ana Carolina de Oliveira, sou aluna da disciplina FAR 409, Controle de Qualidade Biológico, administrada pela doutora Flávia Dias Marinho, e vou apresentar o seminário de tema 8, que se refere ao artigo publicado pelo Jornal de Ciência e Tecnologia em 2012, com o título de Como o pH, temperatura e o tempo de incubação afetam respostas falso-positivas e incerteza de coagulação do teste LAL, o lisado de amebócito de Limnos. Conteúdos. Para melhor compreensão sobre o artigo, foi separado este por conteúdos que devemos abordar neste seminário, que contará com uma introdução sobre os testes de endotoxinas, desenvolvimento do artigo através de materiais e métodos, apresentação e discussão sobre os resultados e a conclusão. Introdução. Produtos estéreis injetáveis ou não, bem como suas matérias-primas ou materiais envolvidos na fabricação ou embalagem dos mesmos, têm por sua obrigatoriedade a realização do ensaio de endotoxinas bacterianas, uma vez que os níveis de pirogênio tornam-se cruciais na liberação de produtos farmacêuticos. Sendo assim, é necessário que o teste de endotoxina para a detecção desse tipo de contaminante sejam cada vez mais eficazes, rápidos e precisos. O que são endotoxinas? As endotoxinas são lipossacarídeos de compostos de alto peso molecular, associados à membrana externa das gram negativas, e se constituem na mais significativa fonte de pirogênio, no qual os pirogênios são qualquer substância capaz de induzir elevações térmicas em animais e humanos, em resposta à injeção ou infecção. Estudos têm demonstrado que a injeção de células de bactérias gram-negativas vivas ou mortas ou lipossacarídeos purificados causa uma série de reações patofisiológicas que podem variar de uma leve alteração da temperatura, causando febre, mudanças na contagem de células brancas do sangue, coagulação intravenosa disseminada, hipotensão, choque e até mesmo a morte. Por isso, a detecção e a eliminação de endotoxinas bacterianas em fármaco de uso em vivo são de vital importância para os pacientes. Teste de endotoxina LAL GeoCloud. O ensaio de endotoxinas bacterianas é um ensaio para detectar ou quantificar endotoxinas de bactérias gram-negativas, sendo usado um lisado de amebócitos derivados do caranguejo de ferradura, descoberto em 1956, sendo esses das espécies Limnos polymus ou Thalassoplus tridentatus. Há 3 métodos para esse tipo de ensaio declarado pela farmacopeia, que é o método cromatogênico, turbidimétrico e pelo método de coagulação, o GeoCloud, que será abordado nesse seminário. O teste GeoCloud se baseia na formação do gel na presença dos cátions divalentes. O LAL é um derivado do lisado de amebócitos composto por uma cascata de enzima serinoprotease do tipo triptizina, capaz de reagir frente a pequenas quantidades de endotoxinas, tendo como vantagem ser mais sensível que os testes realizados em coelhos, além de não ter necessidade de uso de animais, pois a intensidade que o gel é formado é muito semelhante à concentração de endotoxinas. Por isso, a técnica de coagulação em gel permite a identificação e a quantificação de endotoxinas baseada na reação de gelificação. Este indica uma resposta para a presença de endotoxinas na amostra contendo quantidade igual ou superior à sua sensibilidade. Teste de endotoxina LAL GeoCloud, ou teste de coagulação também chamado, é o procedimento mais simples e amplamente usado para a detecção de endotoxinas. Volumes iguais do reagente LAL e da solução a ser analisada são transferidos a tubos de ensaio. A mistura é homogeneizada e incubada em banho de água a 37 graus por 1 hora. No método de coagulação em gel, a determinação do ponto final da reação é feita a partir das diluições sob teste em comparação direta com as diluições paralelas das endotoxinas padrão. O ponto final da reação é facilmente verificado pela remoção dos tubos e inversão no ângulo de 180 graus. A presença de gel que se mantém sólido durante a inversão é considerada positiva para endotoxinas. A reação do LAL requer um pH ideal
que esteja na faixa de 6 a 8, tendo preferência para o pH 7. Dependendo também do tempo de incubação, de 1 hora, mais ou menos variando 2 minutos, e de temperatura de 37 graus, variando também 2 graus. E a força iônica, que já que ele deriva de cátions e valentes. A quantidade de endotoxinas são expressadas em unidade de endotoxinas, que vai ser o E. E também, o objetivo desse trabalho vai ser avaliar como mudanças no pH, temperatura e tempo de incubação afetarão a ocorrência das respostas falso negativo e falso positivo no teste de coagulação do gel, já que estes são grandes fatores para interferir no resultado final. Desenvolvimento. O reagente do LAL para esse método vai ter uma sensibilidade expressada que vem marcada na etiqueta do reagente, onde é marcado pelo quadrado azul. O reagente vai ter o lote C241, conta com uma sensibilidade de 0,125 unidades por endotoxina por miligramas a menos 1. A água com contaminante deve ser menor que 0,001 unidades por endotoxina por ml a menos 1. E o padrão do reagente vai ser do Escherichia coli com potência de 20 unidades a ml a menos 1. Para a confirmação do teste de sensibilidade, o padrão de Escherichia coli foi diluído em água para obter as concentrações 0,5, 0,25, 0,125, 0,06 e 0,3 unidades de toxina por ml, a menos 1. Onde após isso ele vai ser acrescentado mais 100 microlitros do reagente LAL num tubo apirogênico, incubado a 37 graus por 1 hora, onde após isso vai ter uma viragem de 1 a 1 dos tubos em um grau de 180 graus para observar a formação de gel, onde é calculada a sensibilidade através da média geográfica das concentrações finais. Também foi realizado o controle negativo, onde vai ser a formação da endotoxina mais a água, tendo 100 microlitros de água pirogênea mais 100 microlitros do reagente LAL, onde também vai ter o processo de incubação, verificação da formação do gel. Para se observar os efeitos de pH, temperatura e tempo de incubação, foram realizadas algumas preparações. Foram utilizados alíquotas de 100 microlitros de padrão nas concentrações 0,5, 0,25, 0,125, 0,06, 0,03 unidades de endotoxina por ml, diluída em água, mais 100 microlitros do reagente LAL em cada um dos tubos apirogênicos. Para observar as interferências de pH, foram adicionados 1 microlitro de ácido clorídrico a 0,1 mol em 15 tubos, ou 1 microlitro de hidróxido de sódio a 0,1 mol também em 15 tubos antes da incubação. Para se observar os efeitos da temperatura, foram testados 15 tubos e em cada temperatura, sendo essas 36, 37 e 38 graus, num período de 60 minutos em banho-maria. Sobre o tempo de incubação, todos os tubos foram incubados a temperatura de 37 graus, porém se testou os 15 tubos incubados no intervalo de 58 minutos, 15 tubos em 60 minutos e 15 tubos também no intervalo de 62 minutos. Após a incubação, os tubos todos foram invertidos em 180 graus e foi verificada a formação da gelificação, salientando que todos os procedimentos foram operados por um mesmo operador. Podemos observar do lado que temos uma tabela que esquematiza como foi realizado o teste de efeito concomitante de pH, temperatura e tempo de incubação, onde podemos observar que se tem mais de um fator variando, pois foi testada a variação de um ou mais fatores na mudança e comparamos com o controle. Exemplos, podemos observar que a letra A temos um pH 6 com uma temperatura de 36 graus por um tempo de incubação de 58 minutos. Já em B temos um pH 8, uma temperatura não variando e nem o tempo de incubação. Já em C já temos uma nova diferença. Resultado.
O teste para confirmação da sensibilidade do reagente LAL rotulado foi de 0,125 UE, unidades de endotoxina, por ml, e a sensibilidade obtida através do cálculo da média geográfica das concentrações foi de 0,099 UE, unidade de endotoxina, por ml, onde a média geográfica das concentrações que a gente obteve se encontra no padrão adequado da farmacopeia, já que o valor é acima de 0,5 lambdas e menor que 2 lambdas. Na tabela 2, podemos ver que foi agrupado os valores encontrados das mudanças de somente um padrão de variação, seja ele pH, tempo de incubação, temperatura e as condições normais. Observamos que a maior variação encontrada comparada às condições normais foi de pH, pois o positivo foi encontrado 18 condições normais, mas no pH essas condições elas já estão variando para 14. Já nas outras variações, essa diferença foi pouco ou quase nenhuma existente, principalmente quando falamos do tempo de incubação, onde eles se encontram com os mesmos valores das condições normais. Sobre a tabela 3, podemos observar o resultado dos efeitos de pH, temperatura e tempo de incubação na frequência de resposta falso positivo e verdadeiro positivo. Ao analisar o pH, constatamos que o pH 6 e 8 obtivemos uma resposta positiva com diferença significativa do valor que teríamos em 7. Nesse caso, ele está sendo usado como controle, sendo essa diferença de 3. E quando comparamos as condições normais, não existe uma mudança de valores no tempo de incubação e valores da diferença de temperatura nas condições normais é somente de 1, se compararmos ao padrão de controle normal. Conclusão. Considerando os resultados obtidos nesse estudo, podemos constatar que o pH vai e pode afetar significativamente a resposta a falsos positivos e a incerteza estimada do teste de LAL. A temperatura e o tempo de incubação vão afetar menos no teste de LAL ou até não afetar, como é o caso do tempo de incubação. A calibração dos equipamentos, como termômetros, banhos e o uso de materiais apirogênicos, são de extrema necessidade para garantir a confiabilidade dos resultados do teste. Aqui está as minhas referências para consulta. Muito obrigada.